E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a dimensão, né, o Frater, do pão. E para convidar e para falar sobre isso hoje, nosso convidado é o irmão André Luiz, aqui diretor do Ceresp. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Bom dia, Dani. Bom dia, Jonas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Que bom. Seja bem-vindo. Bem-vindo, irmão André. O Ceresp é Centro Redentorista de Espiritualidade, né, irmão? Exato. Que bom, então, contar com a presença da espiritualidade redentorista aqui com a gente, para a gente falar sobre a dimensão do pão, né, irmão? Para a gente começar esse nosso bate-papo, por que Jesus quis se dar no pão, irmão? Sim, o pão é um alimento comum a todos os povos, né? Também é o alimento mais simples, presente em todas as sociedades e um dos mais antigos alimentos dos povos. Quando Jesus ele escolhe o pão, ele vê ali dois pontos importantes. Primeiro deles, a simplicidade do pão, um alimento comum, de acesso a todas as pessoas. Depois, a universalidade do pão. Cristo quer estar presente em todas as culturas. Cristo está presente em todas as culturas. Cristo é a cultura. Então, por isso ele escolhe o pão como um símbolo para representá-lo, para se tornar ele presente na sociedade. Interessante, né, irmão? Porque a gente fala da campanha da fraternidade, põe o tema da unidade, né? Então, é tão importante a gente poder viver essa unidade, aprender isso hoje, que o pão não é só para nós, na nossa casa, mas ele está em todas as famílias do mundo inteiro. Sim, sim. Em todas as culturas, em todos os povos, o pão está presente. Faz parte de alguma das refeições, né? Não necessariamente do café da manhã, mas de algum momento daquela família, da partilha, há a presença do pão. Que benção. E o que... irmão, vamos ali naquela mesa bonita ali? Vamos ali para a gente poder conversar. Aqui estamos falando sobre o Tríduo Pascal. Hoje, quinta-feira, instituição da Eucaristia. Estamos falando com o irmão André sobre o pão. E o senhor falou sobre a questão da partilha, né, irmão? O que a partilha, no sentido de fé, o pão nos representa? Há uma frase muito bonita que diz que não há nada mais saboroso do que pão partilhado. É de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, né, que diz que não há nada mais com mais sabor, com mais vida do que o pão partilhado. Então essa importância da partilha, o pão é um elemento bíblico muito forte. Nós encontramos o pão onde Jesus partilha o pão com as pessoas, nós vemos Davi e os pães, nós vemos os pães ázimos na passagem ali com Moisés. Então o pão ele está presente na Sagrada Escritura, né? Então essa importância de partilhar, de doar. É bonito imaginar essa cena onde Jesus ele toma o pão e partilha o pão e dá a seus discípulos. Irmão, e quando a gente vai falar de missão, né? Quando o senhor, dizendo ainda dessa passagem, dá aos seus discípulos, ao mesmo tempo que os discípulos recebem o pão, uma parte do pão, eles recebem também uma missão. Assim também a gente recebe? Sim, há também um mandato, né? De partilhar o pão, de doar-se também, né? Há neste dia da Quinta-feira Santa também a instituição, além da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Né? O sacerdócio tanto ministerial dos padres, bispos, né? Mas também o sacerdócio comum dos fiéis, né? Sim. E, irmão, o senhor falou a questão de partilha, pão partilhado. E como que nós podemos ser pão partilhado neste momento de pandemia? É um momento difícil para todos nós, né? Que estamos aí enfrentando toda essa situação, mas também somos convidados a se doar na vida do outro, né? Ser solidários uns com os outros, né? Mais do que partilhar pão, alimento, doação, nós somos convidados nesta hora a partilhar o nosso coração. É isso que o brasileiro deve fazer neste momento, partilhar o seu coração uns com os outros, ser solidários. Que bênção. E, irmão, olha aqui, ó, a mesa está muito bonita aqui, né, Dani? Produzida pela nossa produção, capricham. Aqui a gente tem também, além do pão, o símbolo da uva, do vinho. Qual que é o significado deles para o dia de hoje, que a gente inicia o Tríduo Pascal? Para a cultura judaica, né, a uva, o vinho, ele tem um simbolismo da alegria muito grande. Então, Jesus, quando ele vai fazer a sua ceia, ele quer a presença do vinho para simbolizar a alegria. Não apenas o seu sangue, né?
nos recorda e é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a alegria de termos Cristo nas nossas vidas, presente no meio de nós. Como o senhor falou, né? Hoje a gente vive uma situação tão difícil. O Frater Jonas ainda disse sobre a pandemia. Muitas pessoas não têm o pão em casa. E é tão difícil a gente saber quem realmente não tem o pão, para que a gente ainda possa ajudar. O senhor pode nos dar uma palavra, né, uma orientação para as pessoas que nos acompanham agora? De que maneira a gente pode ajudar essas pessoas? Sim. Muitas instituições pelo Brasil, especialmente muitas paróquias, muitas igrejas, têm realizado um belíssimo trabalho de doação de cestas básicas, colaborando com as pessoas de uma maneira em geral. Então, aqueles que gostariam de fazer uma doação para ajudar os mais carentes, recomendo que procurem as suas paróquias, as suas comunidades, né? Alguma instituição, né, na sua cidade que esteja realizando este trabalho solidário, né? Porque, como você mesmo disse, Dani, muitos brasileiros neste momento estão passando por uma fase muito difícil. Muito difícil. E o Santuário Nacional, completando aqui a partilha do irmão, também realiza esse trabalho social de entregas de cestas básicas e também de ações sociais que constrói gente. Exatamente. Então, isso é muito bacana também, essa ação social a partir do Santuário Nacional. Você que colabora com o Santuário Nacional também é missionário e colabora conosco neste momento difícil e também em todos os momentos nesta construção de gente que tem como missão o Santuário Nacional. E o Frater não está falando só daqueles projetos sociais que a gente já tem há anos, não. Ele está falando exatamente desse período que nós estamos vivendo, né? Existem muitas pessoas que estão passando necessidade e você, quando faz parte dessa família, você também está fazendo essa grande atitude, transformando a sua fé em ação e dando a quem não tem de comer.